Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, A Química por Trás dos Alimentos. No episódio de hoje, nós vamos falar de um tema muito interessante, que são os substitutos do açúcar, ou seja, o que podemos usar para substituir esse componente tão gostoso, mas tão perigoso na nossa alimentação. E para nos ajudar a falar desse tema, trouxemos alguns especialistas em química de alimentos, que sabem tudo sobre os substitutos do açúcar. Deem as boas-vindas para o Dr. João, Boa noite, Pedro. Dr. Felipe Opa, boa noite, Pedro. e a doutora Isabela. Boa noite, Pedro. Boa noite para todos vocês, mas chega de enrolação, vou fazer uma pergunta bem direta. Doutor João, quais os principais riscos do açúcar no nosso organismo? Então, Pedro, o açúcar é uma importante fonte de energia da dieta. Porém, o seu consumo em quantidade excessiva está ligado a uma série de problemas. Quando o corpo recebe uma quantidade de açúcar acima da sua necessidade diária, esse excesso é convertido em gordura por meio da ação de alguns hormônios, como a insulina. Entretanto, esse mecanismo de correção tem alguns limites. Com o passar do tempo, essa liberação de insulina provoca um estresse no pâncreas, promovendo levar ao diabetes tipo 2, enquanto esse aumento de gordura pode ser armazenado no fígado, causando esteatose hepática, o conhecido fígado gordo, ou estimular o ganho de peso, levando à obesidade e aumentando o risco de doenças cardiovasculares. Também é importante tomar cuidado com os açúcares adicionados na comida, porque tem diversos estudos que demonstram correlação com esses açúcares com desenvolvimento de doenças como diabetes e NASH, que é a esteatose hepática não alcoólica. Entretanto, esse fato é devido à alta quantidade de frutose presente nesses açúcares, que essa frutose é capaz de contornar os mecanismos de produção de gordura pelo fígado. Assim, esse tipo de alimento deve ser evitado, deve ser consumido em baixa quantidade, até no público saudável. Nossa, são realmente muitos problemas que podem vir do consumo excessivo de açúcar, mas vamos ver o que a nossa plateia tem a dizer sobre isso. Boa noite, Pedro. Eu tô assustada porque eu consumi açúcar refinado a vida inteira sem pensar nos riscos que isso poderia trazer para mim. Doutora Isabela, o que eu posso fazer para melhorar minha qualidade de vida? Há opções para eu substituir o açúcar? Claro, claro. Então, são vários substitutos de açúcar que a gente tem no mercado alimentício hoje em dia, né? E alguns são bem nutritivos, alguns têm propriedades bem interessantes, como ser anti-inflamatório ou antibacteriano. Mas a gente sabe que os substitutos mais utilizados são o demerara, o mascavo e o mel. Infelizmente, as pessoas não têm conhecimento dos outros substitutos. E o ideal seria que todos conhecessem bem esses substitutos para que assim cada pessoa soubesse o melhor a ser utilizado no seu caso. Mas infelizmente não é isso que acontece. A gente fez uma breve pesquisa aqui com a plateia e essa pesquisa nos mostrou que o mel e o açúcar mascavo são os mais conhecidos e os demais substitutos, entretanto, infelizmente, né, ainda são pouco conhecidos pela população. Realmente, eu mesmo não sabia que existiam tantos substitutos assim do açúcar. Mas, na opinião do Dr. Felipe, eu gostaria de saber quais são as melhores opções de substitutos do açúcar. Bem, Pedro, boa noite. Nós temos algumas opções no mercado hoje em dia quando nós falamos em opções saudáveis de substituição do açúcar. Uma delas, por exemplo, é o açúcar de coco. Para quem busca um produto mais natural, com mais nutriente e com menos componentes químicos, né, como o açúcar refinado, o açúcar branco que nós temos. Mas ele não perde aquele doce do açúcar, porque ele ainda é rico em sacarose. Nós temos também a calda de ágave, certo? Para quem busca emagrecer de forma ainda natural. Ela possui a mesma quantidade de calorias que o açúcar branco, só que ela tem um poder de adoçar bem maior. Então, isso reduz a caloria quando você reduz o produto que você está usando para adoçar. Para quem busca calorias ainda sem nenhum. Para quem busca produto sem nenhuma caloria, nós temos a sacarina. Ela é um produto sintético, certo? E ela pode ser usada também por diabéticos, já que ela não aumenta a glicemia. E, por fim, eu trouxe para a gente o xilitol, né, que ele pode ser usado também por diabéticos, porque ele não aumenta a glicemia e ele não utiliza a insulina para ser metabolizado, e ele ainda apresenta atividade bactericida, né? Então, ele é utilizado em chicletes para prevenir a cárie. Muito bem explicado, Dr. Felipe, e agradeço a participação de todos vocês no nosso programa, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Então,
Obrigado por assistir e obrigado pela participação. Até a próxima.